Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz para que sejamos sempre prontos para ouvir, tardio no falar, no irar-se. O Senhor nos concede dois ouvidos e somente uma boca, aonde o corpo está sempre a nos ensinar, assim como ouvir sempre aquele que está na retidão. O ouvido deve estar aguçado, discernir, discernindo se o Espírito procede do Senhor. Assim como a língua, ela está apta a provar o sabor dos alimentos, assim deve ser o nosso ouvido. Discernir sempre aquilo que é para edificação pessoal. O que vem do Senhor edifica, mas o que não vem do Senhor, que não procede segundo um espírito puro, na verdade causa destruição e ruína para aqueles que permitem com que venha descer no seu íntimo, porque do coração se procede toda saída, assim como do ouvido procede a entrada. A voz do Espírito ela edifica, mas a voz do tolo, aqueles que acatam, ela destrói. Assim a palavra nos diz. Por isso devemos ter o discernimento de ouvido, discernir, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, assim o ouvido tem que estar apto a discernir e reter somente aquilo que procede da boca de Deus. E a boca de Deus são aqueles que falam a verdade pelo Espírito de Cristo, aonde aqueles que estão sempre a ouvir, no início vai confrontar o seu interior, gera desgosto, descontentamento, a exortação franca e sincera. Mas com o tempo, aqueles que permitem com que permaneçam ouvindo essa verdade, se gera um efeito, porque não são conselhos meramente humanos destituídos de sabedoria, mas são palavras acompanhadas do autor e consumador da nossa fé, que penetra o íntimo daqueles que ouvem e que acatam estas palavras, porque palavras meramente humanas não têm valor real algum, aqueles que anunciam por si mesmo, mas aqueles que têm a palavra de sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, com o tempo traz benefícios. Assim, todo aquele que recebe, recebe, mesmo que no início com desgosto, por confrontar a mentira, por confrontar aquilo que estão não em conformidade com o Espírito. Com o tempo há contentamento, porque aquele que reconhece que o Pai que ama o Filho o exorta. Nós temos o exemplo do que o Deus Altíssimo castigou o Filho, não pelas suas atitudes, mas castigou pelas nossas más atitudes, dos quais estávamos reprovados diante dele, porque ele nos amou primeiro. O favor imerecido, mesmo não sendo merecedores, por nós arrependermos e permitir com que sejamos redarguidos nas lições desta vida, dia após dia, ele agrada quando há perseverança e mudança das atitudes que outrora estávamos conduzindo como que errantes,
estávamos sobre a sua ira e indignação, mais uma vez que há perseverança em mudança, estando agora com a mentalidade em Cristo e um coração sendo transformado, ele agrada porque ele conhece o caráter que é formado, forjado em nós, o bom caráter. E aqueles que estão em bom caráter estão num espírito de mansidão, estão num espírito de apaziguadores, procurando sempre convencer aqueles que estão sobre a sua ira e indignação, para que venham alcançar a paz que excede todo entendimento, assim como nós lançamos fora todo o medo, pois não há punição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que rejeitam e estão segundo o padrão deste mundo, não há paz. Ele disse: eu não vim trazer paz ao mundo, vim trazer a espada, a ira, a indignação. Por isso nós estamos sempre no que ele nos ensina, que aquele que ama uma briga, ama o pecado. Brigas, contendas, são atitudes daqueles que não têm a sabedoria e seguem na sua tolice. Mas aqueles que demonstram pelo bom proceder, tanto em palavras como em atitudes, são apaziguadores. A palavra diz que a língua, como um pequeno membro, assim como um pequeno foco de incêndio num bosque, se aqueles que não têm a sabedoria e seguem na tolice, incendeia todo o bosque, porque é como semelhante o tolo que, quando vê o início do fogo, joga mais lenha ainda. Assim como a palavra diz, que assim quando se bate o leite, se forma a manteiga, também um soco no nariz derrama o sangue. Por isso, aqueles que estão segundo a sabedoria do alto detestam brigas e discussões inúteis, mas sim perseveramos apartados de todos aqueles que gostam de incitar ódios, brigas e dissensões. E nós somos gratos ao Senhor que nos concede a sabedoria do alto e nos aparta de toda injustiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.